Eu sou Maria Moema e hoje eu vou tirar para dançar Sandra Druê. Olá. Olá. Boa tarde. É muito bom você estar aqui. É muito bom para mim também. E aí renova um pouco desse projeto que chama Tira para Dançar, que nós estamos fazendo. As duas outras entrevistas foram com amigos de infância. Então eu estava cheio de emoção, daqueles sonhos, né? Do que a gente pensa, o que eu vou ser quando eu crescer, o que eu quero. E tanto com o Celso, que a gente fazia teatro junto, quanto com a Renata Rezuega, tinha aquela idealização do teatro e do palco. Então, não era o que é realmente a dança. Ficava na parte do sonho. Ficava na parte do sonho, dos desejos. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero ser a Rezuega. Então, tinha todas essas histórias, ou Elaine, dançar no estágio. Então, tinha todos esses desejos. E quando eu fui estudar no IEBA, fui fazer magistério, que é uma grande saudade que eu tenho. E lá no IEBA foi um encontrar da realidade. Então, também tem a ver com estar no colegial, né? De não ser mais... Depois saiu da fase do sonho para a fase da realidade. Meu avô dizia assim, uma pessoa de 15 anos pode sonhar à vontade. Pode desejar um mundo melhor, pode tudo. Aos 16, precisa... começar a pôr o pé no chão. Começar a pôr o pé no chão e começar a tomar decisões. E aí, com 16, com 17, foi o que dança eu posso fazer? Então, isso foi muito legal, porque aí eu sabia o que eu queria... Mas eu sabia até que ponto eu podia ir. E tinha uma coisa assim, será que eu estou desistindo do balé clássico porque eu não sei fazer ou porque eu quero outras coisas? Então, foi um amadurecimento até entender. Ok, eu consigo ir até certo ponto do balé. Mas o que eu gosto mesmo é da dança contemporânea, é do que eu vejo a Pina Bausch fazendo. E combina de novo com essa história do tira para dançar da dança de salão, era o baile que a Pina fazia. Então, ver os bailarinos dela, de roupa de festa, então, era um sonho possível. Tá. E saber como eram as aulas dela, também foi muito importante. Também assistir o corpo. Então, olha só o que é possível fazer. Também assisti Feminino da Dança, que tinha no Centro Cultural lá em São Paulo. Então, eram as pessoas do Balé da Cidade, com pesquisas próprias. Ver a Nova Dança também. Então, assistir outras coisas de dança foram abrindo esse leque de o que eu posso fazer dentro da minha história de corpo. E aí, nessa hora de, ok, é isso. Eu quero ser uma bailarina de dança contemporânea. Por sorte, na Casa da Cultura, tinha um curso técnico de arte, para teatro, para dança, eu acho que música, também artes plásticas. Artes plásticas também. Então, era um curso técnico, então aí já tinha 18 anos, então já podia pisar bem. Oneia, né? E aí, eu te encontro. Nossa, toda essa introdução para te dar a palavra. Mas a gente isso. Se conheceu. Você era minha aluna lá. Entrou na minha história nesse momento de realidade. Quando você já tinha definido o que você queria. Então, a dança tinha o sonho, tinha a mágica, mas é uma dança que eu quero fazer, que seja possível. E aí foi legal que na hora que eu já te conhecia de vista, assim, já te via por ali, mas quando eu te encontrei, você era minha professora de técnica de balé. Isso. E você tinha uma preocupação com de terminologia. Com o vocabulário da dança. Então, isso casou perfeitamente com os meus desejos. Então, era a realidade, era o sonho, mas um sonho do possível. E era maravilhoso estar na Casa da Cultura. Era um ambiente bem legal lá. Então, agora, vamos lembrar da Casa da Cultura. Como que surgiu esse convite para você ir para a Casa da Cultura? Como é que você virou minha professora?
Bom, aí foi um projeto da prefeitura, da Secretaria de Cultura, que resolveu fazer um curso de técnica, né, de curso técnico de artes. E aí a gente se inscreveu e eu fui escolhida para dar aula eu dava técnica e terminologia. Dava terminologia da dança clássica. E não era só para os alunos de balé, de dança, né? Não, era para os alunos do teatro? Não, só para os de dança. Só para os de dança. Só para o pessoal da dança. Era uma turma bem legal, assim, meio resistente, mas eu sempre falei, né? A gente dá aula de técnica de dança, dá aula de balé, mas o francês a gente aprende de graça. Está incluído no seu jargão. Pacote. O francês está incluído no pacote. O pessoal, assim, chiava um pouquinho, né? Porque é outra língua e tal, todo mundo só queria aprender inglês, mas aí aprenderam um pouquinho de francês. E era uma turma que tinha um pensamento de dança moderna, né? Era um pessoal muito para a dança moderna, mas eles se interessavam bastante, assim. Eu acho que eu consegui fazer eles despertar o interesse, porque a gente não pode fazer só o que a gente quer. Tudo tem uma continuidade, né? O balé moderno veio de uma evolução. Foi uma divisão na dança, vamos dizer. E você tem que saber a história, porque senão você cai de paraquedas no meio de um negócio que você não sabe a história, né? Você não sabe como chegou ali. E eu acho importante você saber. E ali foi um projeto bem legal, porque tinha todas as modalidades de dança, acho que tinha até capoeira, não tinha? E desde o balé clássico até a capoeira. Então, tinha aula de teatro. Aula de teatro. Aula de música. Isso, tinha então, tudo. Por isso que eu achei que talvez o pessoal de música também... Não, é que vocês tinham aula de música também, né? Mas tinha o pessoal de música que tinha mais aprofundado, né? Mas para o balé também tinha as aulas de música para o balé também. Não é só contar até 7, 8. Tem que conhecer. Aí, ao mesmo tempo que você pôs esse rigor na minha pesquisa, vamos chamar assim... um rigor e um respeito à arte, à dança, à tradição. E tinha uma coisa histórica. Uhum. Então, o que você estava falando da dança moderna, né? Que é uma evolução. É uma evolução. E saber essa história, quem fez arte antes de mim, qual é a contribuição que eu vou fazer e como eu deixo isso para o futuro. Para passar para frente. Claro. Então, essa era a sua lição. Era o que... Sim, mas eu aprendi isso com meu avô, né? Meu avô falava que a vida é uma corrida de revezamento. A gente vai passando o bastão para frente. Então... Isso era um presente lá. Que combinava com o que eu estava estudando no IEBA. Então, era maravilhoso, porque no IEBA eu tinha ainda tinha aquela coisa da normalista, da professora. Meus professores eram da velha guarda. Então, era uma continuidade. E a Casa da Cultura em si, de Araraquara, é um prédio de muita história, muita coisa aconteceu lá. Era a escola. Tem. Foi Colégio Mackenzie. Colégio Mackenzie, a Faculdade de Filosofia. Tinha aquela sala que de vez em quando a gente entrava, de vez em quando não entrava, que é onde teve a tal da conferência. Sim, com o Sartre. Anfiteatro, né? O anfiteatro que teve a palestra do Sartre. Mas isso tudo, você não existia no mundo. Não, eu acho que eu já estava no colégio, mas eu era pequena. Não foi na minha época, não eu devia estar no começo do ginásio, alguma coisa assim, quando teve essa palestra, ficou famosa lá. Ficou famosa essa sala. A sala onde aconteceu a palestra. E tinha o Grêmio, que hoje em dia é teatro, que no Grêmio do Estudantil, onde os grandes famosos lá de Araraquara pensavam coisas de arte. Que fazia, eles tinham palco já também, né? Acho que desde aquela época já tinha palco. Né? Então era essa efervescência. E eu lá, né? Parecia que a gente estava fazendo história também. Querendo absorver tudo que tivesse de possível. Tinha uma outra coisa bacana, em frente tinha o cinema. Então, quantas vezes terminava a aula, a gente ia direto para o cinema. E eram os filmes que a Unesp fazia a curadoria. Então, eram sempre filmes interessantes. Com bastante conteúdo para... Então, era um privilégio sem tamanho, porque a gente estava num prédio histórico,
que tinha uma Sim. história fabulosa de educação, e em frente o cinema, que completava essa erudição. Então, era muito sofisticado. E aí vem um pensamento agora, que a gente vai para a dança contemporânea, ou para o jazz, ou achando que é porque lá eu vou ter mais liberdade de movimento do que no balé. Mas isso aí não é bem assim. Não, é uma ilusão. Porque você tem existe uma erudição mesmo. Sim. Para você entender uma obra da Pina Bausch, não adianta você só ir para assistir. Você precisa ter todo um contexto sobre o que ela fazia, ou mesmo o Grupo Corpo, que eu citei no começo. Ok, você vai lá, assiste o espetáculo, tudo bem. Mas quando você sabe que existiu uma pesquisa de movimento que eles foram fazer no Nordeste, uma pesquisa de movimento em Minas Gerais, e que tem a ver com os órgãos, né, o bar lindo, aquele espetáculo, que eles, até aqui eu acho um pouco cópia, sabe? Esse azul, assim, me lembra muito o espetáculo deles, que eles colocam os cabos no cenário, né, onde ficam os bailarinos imitando os órgãos de Minas Gerais. Então, se você não sabe a história do Barroco de Minas, você não vai entender o que está no palco. Então, a dança, ou mesmo, vamos pegar bem moderno mesmo, o pessoal... Steve Paxson, ou o pessoal que dançava lá em Nova York, que faziam danças sem movimento. Então, passavam horas em performance no telhado, e coisas... Precisava ter todo um contexto anterior. Para poder entender, né? A arte contemporânea não é tão acessível assim. Então, são universos que a gente precisa conhecer. Não é só assistir uma vez e não gostei ou gostei. Vamos saber de onde veio aquilo, né? Saber interpretar. Então, você foi a minha professora dessa quebra de ilusões e de mostrar, olha, é por esse caminho, e esse caminho precisa de esforço. Não é um caminho que você faz da noite para o dia. Qualquer coisa em dança precisa de muito esforço. Muito. 90% é transpiração. 90% é trabalhar duro mesmo, porque não tem outro jeito de você trabalhar seu corpo sem ser bem... Não pode ser um gesto... Cada movimento é pensado. Um movimento tem sequência no outro. Então, aquilo tem que ser perfeito. Eu fazia muito isso com as minhas alunas, quando elas tinham dificuldade de coreografia, de decorar a coreografia, de passar de um movimento para outro. Eu punha todo mundo deitado no chão, fazia um pouquinho de relaxamento, fazia uma respiração para acalmar, e aí eu punha a música e falava, vão fazendo na sua mente a coreografia. Onde enroscar na mente, vai enroscar no corpo. Então, é aí que a gente vai ter que trabalhar. Cada uma vê onde foi que enroscou. E era muito legal, a gente conseguia resultado bem legal, assim, porque enquanto o movimento não está devidamente internalizado, corretamente internalizado, você não consegue passar ele para o corpo. Você não consegue fazer um gesto perfeito, do jeito que foi pensado, se você não realizar ele na sua mente. Então, a coreografia tem que ser realizada primeiro na mente, para depois passar para o corpo. Aí o seu corpo obedece, porque quem comanda é a mente. Então, o seu corpo não vai por vontade própria subir o braço. É a sua mente que está comandando. Então, eu fiz muito isso com as minhas alunas. Esses exercícios, assim, de trabalhar primeiro na mente. E aí, nesse lugar de trabalhar primeiro na mente, que é muito bacana, eu fico muito curiosa com a história de Araraquara. Uhum. E eu sei que você é uma professora de história da dança, e aí eu fico muito curiosa. E teve uma vez que a gente se encontrou, muitos anos depois desse primeiro encontro lá na Casa da Cultura, sim, que eu falei assim, a gente precisa falar sobre as primeiras bailarinas de Araraquara. Porque esse movimento pioneiro, tão bacana e tão bonito, e que a gente que está dançando agora não conhece a história, nem os desafios que elas tiveram para começar a dançar. E aí eu sei que você sabe, então eu queria aproveitar a oportunidade para você contar para a gente como é que começou,
Quando foi a estreia do balé em Araraquara? A primeira escola, vamos dizer, as primeiras aulas de balé que teve aqui foi por iniciativa de uma senhora que eu vou ficar te devendo o nome, eu tenho, mas vou ficar te devendo o nome dela. E ela trouxe a Carmen Brandão para dar aula aqui. E a Carmen Brandão montou um grupo, isso foi em 53. Não sei se o grupo foi montado em 53, mas a primeira apresentação foi 25 de outubro de 53. Eu tinha 3 meses, olha que gostosinho. Não pude assistir. Não pude assistir, mas a minha tia dançou, que depois casou com meu tio, né? Foi minha tia, porque casou com meu tio. Minha tia dançou nessa apresentação, a Leonice também estava já, a Leonice era novinha. A Cleusa Dias, que também ela era criança na época, quando ela dançou com a Carmen Brandão. A Carmen Brandão era da onde? São Paulo. E ela era aluna de quem em São Paulo? Não sei. Não me lembro. Mas aí esse grupo, né, ficou muito tempo. Eu tenho o nome de todas elas, depois posso te passar. E foi um grupo assim, eu não sei quanto tempo elas ficaram, tá? Porque eu mudei para Araraquara em 61. Então eu não conhecia, assim, conheci várias pessoas que dançaram, né? Que eram depois professoras, foram minhas professoras na escola, não de balé, mas no colégio. E elas comentavam, né, como tinha sido. Mas era assim, era para aprender a sentar, a se movimentar com elegância. Nunca havia a ideia de se fazer balé profissionalmente. Ali ninguém fazia balé só para aprender a se comportar bonitinha, fica sentar bonitinha e tal. E aí depois, quando eu vim para Araraquara em 61, eu fui fazer balé, tinha balé aqui, com uma professora, era do Conservatório do Vila Lobos. O diretor era o professor Lisanias de Oliveira Campos, e ele tinha trazido balé, tinha piano, canto e balé. E eu fiz com uma professora que estava aqui, que se chamava Zélia, não me lembro sobre o sobrenome dela. Eu tinha 8 anos, 9, uma coisa assim. E depois eu tenho uma prima que ela era já assistente da Oleneva, em São Paulo, e ela mandou uma amiga dela para cá para dar aula quando a Zélia deixou. Então veio a Márcia no lugar. Eu também não lembro o sobrenome dela. E assim, eu dancei no Teatro Municipal, tenho foto. O antigo. O antigo. Como era? Maravilhoso. Nossa, era um teatro maravilhoso. Foi um crime derrubar aquele teatro. Um crime. Ele tinha, o palco girava, então você podia trabalhar com 2 cenários. A plateia também descia, né? Virava salão. Fui em carnaval lá, também pular carnaval. E ele era todo de madeira, era lindo, era maravilhoso. Madeira entalhada, uma judiação terem demolido. Eu só dancei uma vez lá. E você era o quê? Qual era o seu personagem? Não tinha, assim, eram danças, montava uma dança para cada um, não tinha um enredo. A gente não trabalhava com enredo. Mas eram peças soltas, assim? Isso, eu era pequena, eu estava na ponta já, mas era titi longo, titi curto, como era? Era curto. Curto. Era titi repolho, né? Porque depois veio o bandeja, mas a gente usava o repolho. Titi repolho. Que é aquele bem cheio de sainha. E assim. sapatilha de ponta. E sapatilha de ponta. Porque o titi bandeja é esse que tem a barbatana, né? Então ele fica retinho. O repolho não, parecia um repolhinho mesmo. 63. Não lembro bem a data, tá? Tenho que pegar os programas lá. Mas acho que foi por aí. E daí depois eu saí de lá, fui para a Escola de Balé Vitória Régia, que era da Cleusa Dias. A Cleusa foi dessa primeira turma de balé, da Carmen Brandão, e aí ela foi fazer balé em Campinas. Ela tinha, acho que, 17 anos quando ela abriu a escola. E eu dava com uns 11 por aí. Comecei a dançar lá, fazer aula lá. Fiquei até ela ir embora, de volta. Depois ela entrou no corpo de baile do Teatro Municipal. E eu saí porque foi o ano que eu entrei na faculdade de São Paulo.
tinha ido para a faculdade. Aí lá, aí ela fechou a escola aqui. Mas era muito legal, a gente fazia Renata Crespi, dançava comigo lá, Renata, a Eda, era a nossa turma lá. Tinha vários. Onde ficava? Na Rua 5, entre a Barroso e a Prudente, na frente da entrada do externato ali, do lar. Ah. Gente. Aí a gente saía, fazia na aniversário de Araraquara, assim, nos desfiles, a gente saía no carro alegórico, a gente montava um carro alegórico, saía todo mundo de fantasia, de figurino lá. Fantasia, né? Era fantasia, agora é figurino. E ficava lá, não podia mudar de posição do trajeto inteiro do desfile. E teve uma vez que foi trágico, porque eu ajoelhei em cima de um prego e não podia sair dali. Eu dava uma viradinha para um lado, uma viradinha para o outro, mas o prego não tinha acordo. Eu saía de cima, a Cleusa, que era a minha professora, volta para o seu lugar. Eu, ai, meu Deus, eu tenho um prego aqui, problema seu, se vira. Mas era muito legal. A gente curtia demais. A gente montava o carro, passava a véspera até de noite montando o carro alegórico, tal, em cima de carreta. E era muito bacana. A gente se divertia pra caramba. E aí, como é que você saiu desse... Pode falar que era violento o ensino da dança? Porque os professores... Não. Chegou aquela história do alfinete? Não. De colocarem alfinete para você contrair os nunca, músculos? Isso aí... Nunca, isso é folclore. Isso é folclore. Nunca tive professor assim, muito exigentes, bastante exigentes. Mas não, essa coisa de agressão física, não. Nunca tivemos. Então, mas por que contam tão isso? Que a gente tem que passar por um spa, tem que pesar na balança para ver quanto... Não. Isso nunca viveu. Aqui não, nunca vivi isso. Aí depois da Cleusa, eu fui para São Paulo, né? Fiz aula lá na Oleneva um tempo, uns 3 meses só que eu voltei depois. E aí, depois da Oleneva, eu vim para cá e fui para o Vila Lobos de novo. Aí eu tive aula com o Eduardo Sena, com Jorcir Rodrigues, a Ismael Guizer, a Edith Pudelco, que eu fui assistente dela, e o Eloaldo Silva, tudo aqui. O Eloaldo Castelo Silva, que era de sapateado e balé moderno, e o Augusto Pompeu, que era de afro-jazz, que a gente fazia também. Sábado era uma festa. O ritmo das 8 da manhã às 4 da tarde, cada hora um ritmo diferente. Você mal se recuperava, acabava da sala, relaxava um pouquinho, já era outra linguagem. Então, você tinha que dar em São Paulo, você ficou muito pouco? Fiquei muito pouco. Fiz aula com a Bruna Petrovska lá na Oleneva, porque minha prima não estava mais lá. Mas eu fiquei uns 3, 4 meses só lá. Mas você conheceu a Maria Oleneva? Não, a Oleneva morreu, eu era pequena. Eu era muito pequena quando a Madame Oleneva já tinha falecido faz tempo. E eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos quando a Oleneva faleceu. Eu lembro da minha prima comentando isso. Mas daí depois foi... Mas a sua prima era uma referência, assim, de bailarina para você? Olha, ou era só sua prima? Pra falar a verdade, como assim? Ela morava em São Paulo e eu já morava aqui desde pequena. Eu nunca vi minha prima dançar. Nunca então vi. Era só... Ela dança até... agora ela dá aula de dança do ventre. Ela mora no Rio de Janeiro. E a Marta Souza Ramos. E ela continua dando aula, mas só de dança do ventre. Mas eu nunca nem vi a Marta dançar. Então, era só reunião de família mesmo. Eu fico curiosa com essas pessoas, sabe? Como que era a aula da Maria Oleneva, como era... Ai, não sei. A aula, como é que era? Assim, eu tive aula com a Bruna. Então, a Bruna Petrovska foi assistente dela há bastante tempo. Então, a Bruna era bastante exigente mesmo. Mas a Edith Pudelco também era, o Ismael, todos eles eram muito exigentes com a gente. Mas nada desse negócio de agressão, de beliscão, de tapa. De beliscão, essas coisas não... Nunca passei por isso, não. E o Ismael vinha até Araraquara dar aula? Ele veio 1 ano, aí a Edith ficou no lugar dele por 2 anos, eu fui assistente dela.
Provavelmente ele devia ir para Campinas. Não me lembro do que ele fazia. Passava em outros lugares ou não? Eu não me lembro. Eu só me lembro, assim, quando a Edith pediu para que eu fosse assistente dela. Primeiro ano que ela deu aula, depois do Ismael. Ela chegou em junho para mim, me deu uma fita, musiquinha de fita, e falou: isso aqui é a apresentação das alunas das suas alunas no segundo semestre. A gente vai entrar em férias hoje. Quando eu voltar em agosto, eu quero as coreografias prontas. E eu, como assim? Não, você vai fazer as coreografias. Me deu todas as orientações, tal, tudo que ela queria, né? A divisão da música, porque eu nunca tinha feito coreografia. Eu só fazia aula, né? E aí, quando ela chegou em agosto, estavam prontas as coreografias. Deu umas ajeitadas, mas olha, penei um mês lá que eu fiquei, meu Deus, que responsabilidade, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. Assim, a ser assistente deles eu aprendi demais. Muito, tanto da Edith como do Eloaldo. Mas você organizou sua carreira, planejou antes ou as coisas foram acontecendo? Não. Na verdade, assim, minha família sempre encarou o balé como uma diversão para mim. Aí eu fui para a faculdade, né? Então foi quando eu fiz balé lá em São Paulo. E quando eu voltei, aí eu fazia comunicações na FAAP. Aí eu deixei, eu falei, não vou fazer, porque eu queria fazer ou direção de cinema ou direção de teatro. E aí meu pai falou, não, isso aí não, pega outra coisa, né? E só tinha ou jornalismo ou relações públicas, que eram as 4 opções para a área de comunicações. Daí eu falei, não, então não vou fazer. Aí eu voltei, vim para Araraquara, aí pasmei, fui fazer matemática. Nada a ver. Tudo a ver. Aí fui fazer matemática. E aí, quando eu estava no segundo ano, eu voltei para o balé, né? 2 anos, no terceiro ano da faculdade, eu voltei para o balé. E aí foi indo, foi seguindo. Foi quando eu tive aula, acho que com o Joercir. E aí, quando eu me formei, eu já queria abrir a escola. Eu já comecei a dar aula e tal. Aí meu pai falou assim, mas você quer mesmo? É isso mesmo que você quer? Eu falei, eu quero dar aula de balé. Ele falou, então tá bom. Então você vai fazer um curso de anatomia. Porque você não vai dar aula de balé assim. Ele era professor de anatomia, né, da Unesp. E aí eu fui a primeira aluna especial da bioquímica. Tiveram que criar o cargo de aluna especial para eu poder fazer o curso de anatomia. Na farmácia, isso? Na farmácia, na bioquímica, né? Fiz... Na farmácia da Unesp. Fiz 1 ano. Né? Já era Unesp ou ainda era? Já era Unesp. Ela virou Unesp quando eu estava no último ano da faculdade. Em 76, eu acho. E eu, quando entrei, era Instituto Isolado. E aí eu fui fazendo curso que aparecia e eu ia fazendo o que dava para fazer. Então vamos lá. Vamos por partes. Vamos por partes. Você era uma professora de matemática que tinha estudo especial em anatomia. Sim, aluna especial em anatomia. Anatomia. E aí, fazia suas coreografias. Sim. Então sempre teve esse rigor acadêmico. Nunca foi uma coisa... Foi. E você sempre gostou, não foi... Não, é da sua natureza. De estudar, de pesquisar, de estudar, fiz muitos cursos. Mas, assim, eu acho que o que você tinha me falado, o primeiro contato que eu tive com dança, o porquê que eu fui fazer dança. Eu, assim, a tia da minha mãe, ela foi costureira do Balé do Quarto Centenário. Foi uma das costureiras do Balé do Quarto Centenário. E depois ela continuou fazendo figurinos para as academias, escolas de São Paulo e tal. E eu era pequena e era, sabe, agitação em pessoa? Assim, eu era elétrica. E eu queria, porque eu queria ficar lá no meio daquele figurino todo. Então, eu cresci no meio daqueles tules todo, aquele monte de lantejola, eu vivi naquele monte de brilho. E como eu ficava perturbando muito, então a tia Olga pegava e punha uma caixinha assim, cheia de lantejola, que agora é paetê, né? Mas era lantejola, aquelas bem pequenininhas assim, todas coloridas, né? Você vai separar tudo por cor para mim. Aí eu ficava lá, aí ela conseguia fazer as costuras dela. Aí a hora que eu acabava, ela dava uma disfarçava, misturava tudo de novo. Ó, precisa de separar mais esse tanto aqui.
E eu vivia separando o lantejo. Então, eu cresci no meio daquele tule. Sem contar, assim, também, minha mãe fez balé, minha tia fez balé. Então, foi uma coisa meio que natural eu ir para o balé. Né? Eu fiz em São Paulo, eu fiz com a professora Irene Mitchuk, ela era russa. A mãe dela foi professora da minha mãe, Dona Sofia. E eu fiz com a Irene, acho que uns 2 anos, porque depois eu vim para cá. Mas, assim, eu cresci, assim, no meio de balé, né? Todo mundo gostava, meu avô gostava muito. E eu, com aquele tule todo, eu vivia encantada com aquele monte de figurino que a tia fazia, né? Então, foi assim, uma das coisas que me incentivou também no começo. Eu tinha, uns 4 anos, 5 anos, quando eu ajudava a separar a lantejoula. Porque o balé do quarto centenário não durou muito tempo, né? Mas foi o começo da companhia. Né? Os artistas continuaram. Eduardo Sucena era Não me lembro se a Edith também era, mas o Eduardo... Eu acho que ela era também, sim. Acho que Lara Lopes também, não me lembro. Tem vários aí que ficaram famosos depois. E esse espaço aí do pessoal do quarto centenário, essa história toda, quais as diferenças entre Araraquara e São Paulo? Dessas coisas de dança, porque os professores estavam indo e vindo, tinha uma distância entre a dança que acontecia lá e a dança que acontecia aqui? Então, a dança de lá eu não acompanhei porque eu vim para cá, né? Então eu vim pequena, então assim, comecei a fazer aqui com 8, 9 anos. Então, o que eu lembro de lá, a gente dançava, por exemplo, o que eu dancei lá quando era pequena era uma dança folclórica russa. Eu trabalhava mais com folclore. Mas trabalhava as crianças nessa área, né? E os adultos, as maiores, já iam para a ponta e tal. Minha mãe dançou na ponta, tudo. Mas aí depois eu vim para cá e fui fazendo aqui as aulas que tinha aqui. Sempre me destaquei, porque eu gostava, né? Mas sempre me incomodou, quando eu comecei a dar aula, um negócio da gente ter que ter o corpo para o balé. Né? A forminha, tem que caber dentro da forminha. E eu tive alunas de todo tipo de corpo, né? Então, você, quando dá aula, você pega... E eu achava que elas tinham direito também de dançar, entendeu? Não tinha que ser. Porque você vê, o balé clássico que a gente conhece veio da França, mas principalmente da Rússia. E uma coreografia que era feita para aquela bailarina. Não era o cara sonhou com a coreografia. Ele tinha aquela bailarina, ele fazia coreografia para aquela pessoa, com as habilidades técnicas que ela tinha. Você tentar se enfiar dentro dessa forminha que ela era, é muito difícil. Primeiro que brasileira não tem esse corpo. Brasileira é uma mistura de raças que você tem todo tipo de corpo. E é mais rechonchudinha, né? Aquele formato de corpo que não tem nada a ver com a russa, né? Mas você pode dançar. Qual é o problema? Né? E durante muito tempo, eu vi nas escolas que eu passei que essa menina não tem corpo para balé, vamos botar ela lá atrás. Então, era uma visão da época, vamos dizer, tem que evoluir, né? Uma hora a coisa tem que evoluir. E evoluiu. Hoje você dança qualquer tipo de dança e com qualquer corpo. Eu acho que na verdade, assim, a dança vem da alma, né? Então... Mas ainda tem essa forma russa. Tem. Fugiu da Rússia. Essa professora, que foi a Dona Sofia, que foi professora da minha mãe, ela fugiu de lá, junto com a filha, que foi minha professora, a Irene. Mas o que eu vejo é o seguinte, aqueles balés de repertório, como a gente chama, eles foram feitos para aquele tipo de corpo, para aquele tipo de habilidade. Então, se você quer ser fiel ao que tradicionalmente você é fiel à coreografia. Há muito pouca, algumas pessoas fazem algumas adaptações, mas o que você muda numa coreografia de balé de repertório é para dificultar mais, nunca para simplificar. Porque hoje você tem sapatilhas de ponta melhores, com tecnologia melhor,
Você tem outros condicionamentos físicos também que não tinha naquela época, né? Então, você prepara o teu corpo de outras formas também, não só na dança. Então, ali foi feito para ser... Como é que você faz uma concepção que você quer mudar? Um Gisele, por exemplo. O que você vai mudar em Gisele? Você tem que ser fiel à coreografia original, ao contexto, ao enredo. Então, isso aí ainda pode ser que exija o corpo, tal, pela dificuldade técnica, que eu acho que é pela dificuldade técnica. Mas já vi uma vez um bailarino russo no Teatro Municipal de São Paulo, tinha uma companhia russa, não lembro nem qual foi. Ele dançava um balé de repertório maravilhoso, perfeito. Então, é só questão de estudar a técnica, né? Agora, é dedicação. Eu não acho que deva ter restrição. Acho que se a pessoa resolver tentar e ela realmente quiser, ela consegue dançar um repertório difícil. É que precisa muita dedicação para qualquer pessoa que resolva dançar o clássico mesmo. Ser bailarina de companhia clássica e tal, balé para os fortes, né? É a sua vida. Você não tem vida fora dali. Né? Você vive dentro da sala de aula, ensaio, apresentação. É uma vida bastante sacrificada. Conheço muitos bailarinos, muito sacrificados. E aí a gente estava falando do balé do quarto centenário, das lantejoulas, voltamos lá passando dos russos todos. E tinha uma coisa que, logo em seguida, eles foram para a televisão. Então, muitos foram para a televisão. Sim, tem bailarinos com quem eu dancei que foram para a televisão. E você também foi para a televisão? Eu fui também. Então, eu queria que você contasse como era isso. Era ao vivo? Era ao vivo. Na TV Morada do Sol? TV Morada do Sol, ao vivo em cores, no programa da Miriam Nogueira. Que passava... Era à tarde. Era à tarde o programa. E aí você ensinava a dançar ao vivo? Eu dava aula de jazz ao vivo. Isso é muito legal. Como era isso? Como é que... Eu dava... Assim, o tempo era muito curto, né? Porque o tempo da TV é muito curto. Então, eu dava uma sequência só. Mas aí a roupa era aquela época de colã e polaina? Eu levava uma aluna... Combinando? Sempre levava uma aluna para demonstrar, né? E ela ia com colã. Elas iam com colã. Às vezes uma, duas... Mas era muito legal. E era para a pessoa afastar os móveis da casa. Isso, e fazer. Coisa simples, né? Não vai dar nada que a pessoa possa se machucar, né? Quando você dá aula assim online, você precisa... porque é um começo do online, né? Online. Eu fiz muita aula de balé, que tinha na TV Cultura. Tinha programas que davam aula de balé, de ginástica. Eu fazia pela TV Cultura. Um disco. E aí tinha as sequências. Começou a lançar. Nossa, começaram a lançar umas coisas assim, já com tecnologia. Não era nem vídeo, era um disco com as músicas de aula. E aí tinha um encarte. Com as fotos. Com as fotos e como fazer. Isso era o máximo. Então, você também foi para a TV, também fez essas mas era mais como uma divulgação, porque na verdade não dava muita aula mesmo, né? Era mais uma divulgação mostrando o que era possível fazer, que qualquer pessoa podia fazer. Ai, que divertido. Era muito legal. Eu não vi isso. Queria ter visto. Nossa, não lembro nem que ano foi. Mas eu fui na TV Morada do Sol, foi? No Cantinho do Sol. No Cantinho do Sol. Com a Tulipa. A Tulipa era minha amiga também, era um amor, a Tulipa. Nossa. A Tulipa fazia balé? Não, ela trabalhava só com teatro, acho mesmo. Eu não me lembro dela fazer balé, não. Que a gente se conheceu, acho que foi lá mesmo que a gente se conheceu. E ela continua, né? Ela tá... Bernadette Passos, em Paraty. Em Paraty. A Bernadette está lá em Paraty. Mas é a Tulipa. A gente grava, né? A Tulipa, era ficou Tulipa. E eu não tinha televisão na época. E que eu morava aqui em Américo, mas na roça, no sítio. Então não tinha televisão. Então várias coisas que aconteciam eu não podia ver. Não dava pra ver. Então eu fui muitas vezes no programa da Tulipa, mas acho que eu vi uma ou duas, o produto final. Mas era bom estar lá na TV, bom. O programa da Tulipa era... Não me lembro se era antes ou era logo depois do da Miri.
que eu sempre encontrava com ela lá. Ou eu estava saindo, ela entrando. Eu não lembro se era antes ou era depois. Mas era no mesmo dia que a gente gravava. Mas ainda nessas histórias antigas, tem um momento assim que a dança ficou mais no auge do que outros? Você tem essa sensação ou isso é bobagem minha? Porque eu vejo assim, filmes, era o Chorus Line, era... Tá, mas teve a época dos filmes de Hollywood, que era Jenny Kelly. Não esse momento, mas depois, na época mais anos 80, assim, nessa época, tenho a impressão que teve um boom de dança, que todo mundo quis fazer dança. Sim, teve. Mas não tenho certeza. Teve sim, eu lembro que foi uma época que teve uma turma que estava passando a novela Dancing Days. Tá? E, nossa senhora, a academia encheu, mas encheu de gente que você não podia nem fazer um bracinho, que já trombava com alguém. Acabou a novela, acabou a turma. Ficamos só nós mesmos que sempre fizemos, né? Mas eu me lembro, naquela época do Dancing Days, foi um boom, assim, com dança mesmo. E o pessoal aparecia para fazer, queria fazer, ia, sabe, assim... era muito engraçado, porque você fez dança também. Você sabe que você vai com a roupa que tá limpa, né? Você vai para a aula, você pega esse colã, nem percebe se o colã é roxo, o caminho é verde, você vai pondo o que tá limpo. E a gente... E assim, né? Se vestia com o que estava limpo, porque a gente tinha muito mais aulas do que elas, né? E chegava lá, até o lacinho do cabelo combinava com a cor da sapatilha. Então, assim, a gente era uma aberração dentro da sala de aula. Porque elas iam todas, tudo combinando. Como na novela, né? Eles faziam... Tinha a outra novela, Baila Comigo também. Baila Comigo também. Ainda estava... mas eu acho que assim, nessa época do Dancing Days foi a mais... Eu vejo, toda vez que começa a Dança dos Famosos, tem um boom de dança. Tem. Aí depois para a temporada, aí... Mas não sei. É assim mesmo, a influência da mídia é... Porque agora tem o TikTok e as pessoas dançam num espaço mais reduzido. Mais reduzido, né? Dança com os olhos. Eu tenho vontade de... Bom, a gente é espaçosa, né? E aí eu vejo pessoal pelo menos sou. Aqui. Eu, pelo menos, sou espaçosa. No espacinho do telefone. Preciso de espaço. Mas eu tenho essas coisas do boom. Então, a gente foi lá nas histórias. E agora, o que a Sandra está fazendo de dança? Agora, Sandra, de dança, estou num momento de sabático. Estou parada na dança. Dei uma parada, assim, por causa da pandemia, né? Dei aula online e tudo, mas depois que voltou, não podia voltar pela minha idade, não podia voltar a dar aula. E aí, faz uns 3 anos que eu estou sem dar aula. Mas, assim, eu continuo sempre assistindo, vendo e me dedicando na patchwork. Faço bolsa, faço toalhinha. Mas, assim, tem os 2 livros de balé ali em cima da minha escrivaninha, já na reta para poder... Voltar aos estudos. Voltar às coisas. Deu aula online na pandemia? Dei aula, quase 2 anos de aula online, se não me engano. Montei apresentação online também. Cada uma gravou na sua casa, depois a gente fazia edição para botar todo mundo junto. E o encontro com o flamenco foi agora ou já tinha? Não, antigamente já teve? Flamenco foi assim, quando eu tinha escola, teve uma menina que veio para... Na verdade, sim, ela veio me pedir emprestado uma roupa que eu dancei, que era de espanhola. Uma saia que ela precisou para... Ela dava flamenco, não lembro em qual escola. Ela veio me pedir emprestado. E ela, você não quer que eu dou uma aula? E, tudo bem. Veio ela, depois veio uma outra, mas não pegou. Eu acho que a Araraquara era um pouco resistente para flamenco. E aí veio a Celina. A Celina veio fazer balé comigo. E ela já era psicóloga, casada e tal. E aí ela falou, Sandra, você não quer que eu dou flamenco aqui? Você acha? Eu falei, vamos tentar, né? Já tentei 2 vezes, não deu certo, mas vamos lá. E aí pegou mais ou menos. Ainda foi difícil. E a Celina começou a dar aula na casa dela. E eu fui fazer aula com ela na casa dela. Ela era a única aluna naquele horário. E
Aí foi crescendo, foi vindo mais gente, e aí ela foi dar aula. Aí eu já tinha fechado a escola, eu já tinha fechado. Ela estava... Que a minha escola eu fechei em 2012. E aí, mas eu dei aula, continuei dando aula só para o grupo. E aí ela foi dar aula lá no Juarez, lá na Estilo Livre. E aí eu fui com ela. Foi o grupo de flamenco de lá que eu dancei. E aí eu dancei acho que 2 anos. É muito bom, E aí né? mais eu adoro, né? E aí a gente fez um online. E depois não sei, aí eu não voltei mais a dar aula. Até lá me chamaram do Estilo Livre para voltar, mas estava logo depois da pandemia ainda. Eu falei, vamos arrumar encrenca aí por causa de idade, né? Esperar. Então, vamos esperar. Agora é o momento de voltar. Então, agora eu tô... Agora nós vamos... Vamos agitar de novo. Voltaremos, né? Pôr o corpo. E para fechar, para a gente poder... feliz, encerrar e voltar para as nossas atividades ibéricas, se Deus quiser. Como é estar no Conselho Municipal de Cultura, representando a dança? Porque, assim como eu perguntei se os professores tinham alfinete ou pauzinho para bater no joelho da gente, existe um mito que é impossível reunir donas de academia de balé. Que é impossível as pessoas da dança conversarem, se ajudarem. Então, essa conversa política não é possível. E aí, você lá no conselho, e eu lá junto, eu vi isso acontecer. Então, que estratégias você usou para conseguir fazer o impossível e fazer uma coisa democrática, que as pessoas pudessem ter ideias diferentes, mas juntas lutarem pela causa da dança? Olha, nós fizemos, eu não lembro a data exatamente, mas a gente já desde 2001, 2002, a gente começou a se reunir, todas as escolas, e criamos a Redançar. Primeiro era a Radar, depois foi a Redançar, ou ao contrário. Nós juntamos todas as escolas, porque a nossa proposta... da primeira vez tinha até a Carmelita ainda, que ainda estava aqui em Araraquara, depois a Carmelita foi para São Carlos, mas juntamos todas as escolas. Porque nós tínhamos, vamos dizer, interesses comuns e necessidades comuns. Então, a gente só conseguiria ter algumas coisas no teatro, ou a nível de conselho, da parte do Departamento de Cultura da cidade, se a gente estivesse junto. Porque cada uma gritar de um lado não vai adiantar nada. Então, nós nos reunimos, fizemos. Também terminou na época da pandemia, que acabou acabando também. Mas a gente conseguiu muita coisa. Nós fizemos 2 ou 3 apresentações com todas as escolas. Nós nos juntamos, a gente alugava... Foram as 2, acho que, se não me engano, as 2 foram no Teatro do Externato. Também teve no Teatro Municipal. No Municipal também teve. Teve um, depois fechou o teatro, a gente foi para o do Externato. E, assim, deu muito certo. Sabe? O pessoal começou a sentar, conversar. E é o que eu falava, nós não somos amigas que vão sair para comer pizza. Nós somos pessoas profissionais com interesses em comum. Então, a gente tem que se falar e tem que concordar. Cada uma dá uma sugestão e vamos ver o que é possível fazer. E a gente conseguiu bastante coisa na época. Eu sou testemunha de uma coisa maravilhosa. Eu não sou do sapateado. Eu fiz um pouquinho, mas não me dei muito bem. Não é sua praia. Não é minha praia. Mas teve uma festa para o sapateado. E tava várias brigas, né, entre as escolas, a escola municipal também, várias, né, arestas, assim, todo mundo. Mas para comemorar o sapateado, foi todo mundo para o Teatro Municipal. Sim. Então, um professor de uma escola deu aula para outra turma, separaram em níveis. E aquele teatro, eram, sei lá, 200 pessoas. Tava muito cheio, muito bom, todo mundo junto. E todo mundo que tinha algum desentendimento estava abraçado. Sim, as várias academias, todo mundo junto. E foi uma festa tão incrível. Uma pena que foi uma coisa interna, só dentro do teatro, sem plateia, ninguém viu.
Mas eu falei Se assim, não me engano, teve professor Feio Steven, né? Da aula, se não me engano. esse dia especial foi só as escolas. Sim, mas foi uma... Foi muito bacana. Teve aulas, assim. Porque sim. foi uma troca da gente com a gente. E aí eu na plateia, e aí eu assim, nossa, precisamos fazer um documentário sobre essa história, porque é possível fazer políticas públicas para a dança. É possível. Acontece. Mas a gente tem que pensar. E é maravilhoso. Veja, quando o resultado... Você, conseguimos. Nós e somos só dá resultado. E só dá equipe. Resultado, Moema, porque as pessoas pensam diferente. Exato. Porque se todo mundo pensa igual, vai Não ser funciona. uma babaquice assistir. Não Concorda comigo? É tudo igual. Não, o legal é justamente isso. A gente pensa diferente. Cada uma tem a sua forma de ver a dança, a sua forma de viver a dança, de ensinar. E quando a gente se junta, sempre deu certo. É que assim, eu estou há muito tempo sem escola, né? Então, assim, eu ainda ia nas reuniões, né? Mesmo sem ter escola. Eu ainda ia nas reuniões para dar palpite. Mas sempre deu certo. Tudo que nós fizemos juntas deu muito certo. Deu muito certo mesmo. E isso é uma grande felicidade. Aí a pandemia afastou muito, né? Muitas escolas pararam, teve gente que parou, tal. Então, até se reestruturar agora, mas eu acredito que logo a gente consegue juntar esse povo todo de novo. Fazer uma... A pandemia foi bom para a gente refletir e vamos recomeçar bem. Recomeçar bem. Então, hoje, tirei para dançar, esse baile maravilhoso se encerra. Mas segunda temporada. Nós vamos falar só de balé clássico. Beleza. E aí a gente precisa saber o nome de todo mundo e datas de todo mundo. Certo. E eu quero várias conversas sobre a Maria Oleneva. Porque é um personagem que ela foi amiga da minha avó. Então, eu tenho uma visão assim de duas amigas que conversavam, o que elas contavam, mas eu não sei como ela, professora, era. Eu não conheci. E ao mesmo tempo, lá no Rio de Janeiro, quando eu estou lá no teatro, eu falo assim, mas como tem essa escola Maria Oleneva? Me diz em São coisas. Paulo tem também ainda. Tem, né? Ainda existe a escola da Maria Oleneva. Eu quero mais. É como o balé do Quarto Centenário, que eu também quero mais informações sobre essas pessoas, o que aconteceu, porque é a primeira companhia profissional. Foi a primeira companhia profissional que teve, foi. Então a gente encerra hoje com gostinho de quero mais. Quero mais. E estaremos aí sempre que você precisar. Muito, muito obrigada.